Fiat Argo de volta aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Dessa vez em uma versão mais racional. Não é a Trekking, estou falando da versão 1.0 Drive. Uma versão que é muito comum nas locadoras, é muito comum também em motoristas de aplicativo, mas que tem pra gente o essencial quando você precisa de um carro para te levar do ponto A para o ponto B, e especificamente se você também quer um carro barato de manter e um carro mais acessível, até porque esse modelo reúne muitas dessas características. Então vamos acompanhar. Estou falando de um Fiat Argo que chegou para a gente mais uma vez com os nossos amigos, os nossos parceiros aqui do canal. Esse carro aqui não é da frota da fábrica, o que faz com que até seja mais interessante para a gente poder analisar esse Argo, porque este aqui é de fato o Fiat Argo da vida real. É a versão Drive sem nenhum pacote de opcionais. Quando a gente olha esse modelo aqui pela frente, a gente já vê um farol que é convencional. Enquanto lá na versão Trekking a gente tem a lanterna nesta posição aqui em cima da luz baixa, a lanterna aqui no Drive está junto com o farol. Então não é aquela lanterna em LED que a gente tem lá na luz baixa. Mas em compensação a gente tem aqui dupla parábola, uma para a luz baixa e a outra para a luz alta. E com isso, o farol do Fiat Argo fica mais interessante e mais eficiente. Quando a Fiat fez esse facelift no Argo, a gente pode olhar um pouco para ele e até estranhar que ele não tem aquela harmonia que a outra versão, que a versão pré-facelift tinha antes. Então, a gente ficou com uma grade maior, uma grade que invade mais o para-choque. E nessa versão Drive, ela é toda com elementos em preto, e aqui embaixo também. E aqui na moldura da onde seria o farol de neblina, a gente tem um alojamento um pouco diferente daquela versão Trekking. O desenho desse para-choque é diferente. Agora, se por um lado a gente não tem talvez o desenho mais harmonioso para o Argo depois desse facelift, a gente tem aqui uma solução muito eficiente. É porque toda esta parte aqui embaixo, que inclusive é protuberante, ela vem mais para fora, resolveu aquele problema que esse carro aqui tinha de esbarrar em alguma calçada no momento em que o motorista fosse estacionar o carro. Essa parte aqui e toda a parte inferior do carro não tem pintura. E com isso, a gente não tem tanto problema assim se esse carro for utilizado em condições mais severas ou, por exemplo, naquele uso diário para o trabalho, já que o motorista de aplicativo usa muito esse carro. Aqui não tem problema de arranhar. Em relação à versão 1.0, que é a de entrada, essa aqui, a Drive, ganha alguns elementos estéticos que chamam bastante atenção. Primeiro, as rodas, elas são rodas de aço, mas aqui estão em aro 15 e com essa calota que fica bem mais estilosa, melhorou muito o desenho do próprio Fiat Argo. Outra coisa que a gente tem nesse modelo é o espelho retrovisor pintado na cor do carro e também as maçanetas pintadas na cor do carro. A gente não tem aqui o repetidor de seta como lá no Trekking, mas o acabamento na cor do carro, especificamente nesse aqui que é o cinza Silverstone, ele fica muito mais bonito, fica exatamente ajustado como deve ser, não dá aquela impressão de carro barato, de carro de frota. Aqui na parte de trás a gente também tem ali a anteninha no teto e o aerofólio, que esse sim, esse vem de série em todos os Argo, aqui pintado também na cor do carro. Na parte de trás, aqui na versão Drive, o conjunto é bastante tradicional. Emblema Drive que identifica essa versão. E aqui em tom cromado. O mesmo do Fiat também em tom cromado, assim como o emblema Argo aqui no lado esquerdo. E a sinaleira é aquele padrão que a gente já conhece lá do Fiat Argo. Ela é toda com a iluminação incandescente. Então a gente vai ter aqui a luz de posição, a luz de freio, a seta e também a ré. Tudo isso com essa iluminação incandescente, é uma iluminação mais tradicional. O sedã, o Fiat Cronos, ele tem a lanterna com o elemento de posição em LED. Aqui no Argo é mais simples. Porta-malas tem o botão de abertura elétrico aqui no canto e a gente tem aqui nesse compartimento exatamente 300 litros de capacidade. É interessante porque aqui, olha só, tem luzinha nesta parte aqui no lado direito, o ganchinho também para pendurar sacolas, lá embaixo tem um gancho de ferro, aqui no outro lado também tem outro gancho e mais um gancho que a gente tem aqui na parte de cima. Então, se não é um dos carros mais luxuosos, pelo menos este aqui é sim
bem prático quando a gente fala em relação a porta-malas. Estamos falando da versão Drive, então aqui na porta a gente não tem nenhum tipo, né, de tecido, nada demais. Em outros tempos, lá nos primeiros Fiat Argo, tinha sim um apoio e um descansa-braço em tecido. Agora, esta versão Drive 2022, 2023, melhor dizendo, já não tem mais esse sistema. Bom, bancos em tecido. Aqui na versão Drive a gente tem umas coisas interessantes. Regulagem de altura do banco do motorista e também a regulagem de altura do volante. Então com isso aqui a gente consegue se acomodar melhor, por exemplo, quando a gente compara com o Fiat Argo, que não tem esses equipamentos. E o outro destaque, que é de série aqui na versão Drive, é o sistema da mídia. Esse sistema de mídia é aquele padrão Uconnect que a gente já conhece, a tela de 7 polegadas, que já vem acompanhando o Fiat Argo há bastante tempo. Você quer saber mais sobre ela? Assista ao vídeo do Argo Tracking, em que a gente demonstrou com mais atenção. Aqui vai ser uma passada rápida. Rádio, a gente pode parear o telefone celular quando tiver algum pareado, mas aí ele tem que ser com fio, né? O pareamento ele tem que ser com fio. Bluetooth só funciona para você poder ouvir música. A gente tem aqui o Uconnect, os menus diretos, configurações de áudio, configurações do carro, e aqui aquela dica, né? Se você quer tirar a buzina quando ele tranca, você vem aqui em portas e travas e deixa aqui buzinar ao trancar desmarcado como ele está agora. E aqui acesso ao trip. A gente tem aqui um sistema de mídia que, por mais que ele não seja a maior tela oferecida hoje no mercado, bem pelo contrário, ela está entre as menores. O sistema da Fiat, ele é sim eficiente, ele responde rápido e não tem tanto problema hoje com o travamento. Já vimos alguns Argo que sim, que travavam, os primeiros. Nestes mais novos eu não tenho percebido isso. Outro detalhe que também está de série aqui nessa versão Drive são os vidros elétricos dianteiros, e aí eles têm simples toque para subir ou para descer. Mas os espelhos retrovisores aqui são com o comando interno, e os vidros traseiros a gente vai ver depois que eles são manuais. O retrovisor com controle elétrico e o vidro elétrico traseiro estão disponíveis como opcionais, mas aí agora vem no pacote top, junto com faróis de neblina e o ar-condicionado digital. Aqui a gente tem um ar-condicionado tradicional, aquele em que a gente tem os botões giratórios e inclusive ó, aperta para desligar, aperta para ligar. Tem aqui a recirculação. É um ar-condicionado tradicional. O painel do Fiat Argo é esse que a gente já conhece aqui, esse cluster que mistura equipamentos que são ali instrumentos analógicos e também esta tela central aqui que reúne bastante informações. Eu tenho aqui a informação do trip, passando aqui para cima eu vou para o velocímetro e aí eu posso inclusive estipular um limite de velocidade. Tenho o trip A, tenho o trip B e tenho aqui o econômetro e a autonomia do carro. Tenho também informações como pressão dos pneus, aqui horas do motor, temperatura do óleo, tensão da bateria e volta para cá. Como a gente está falando da versão Drive, a gente não tem no painel desse Fiat Argo aqueles elementos cromados que estão lá na versão Tracking. Agora, aqui a gente tem o padrão deste carro. Primeiro, falei no outro teste que a abertura da porta que a gente vê em muitos carros é quase 45 graus, como essa aqui. Só que aqui no Fiat Argo ela vai mais além e a gente tem mais espaço para poder acessar o veículo. Limpando aqui o assento para a gente poder entrar. Não vemos nada de tecido aqui, só sobreposição de plástico e aqui, olha, um plástico bem simples, mas condizente com a proposta do carro. O detalhe do Argo não é o luxo aqui, e sim, olha só o espaço que a gente tem aqui, ó. Eu tenho 4 dedos abertos aqui, poderia dizer sim, mais de 5 dedos aqui, um palmo aberto. Muito boa movimentação de pés. O banco aqui está programado para eu poder dirigir. Então, a gente tem muito espaço nesse carro e muito conforto para andar, por exemplo, em 2 pessoas aqui. Esta xícara está no local do porta-copos e aqui na frente a gente também tem ali uma porta USB e é uma porta USB lógica, inclusive, porque essa porta consegue se comunicar com a central multimídia. Como esse carro é de uma mãe, a gente tem aqui no banco de trás, e vamos dar uma olhadinha ali, a cadeirinha. É uma cadeirinha grande e a gente já consegue ver o seguinte, que apesar do tamanho, o espaço que ele tem atrás realmente comporta esse equipamento. Como eu falei, essa versão Drive, quando ele não tem opcionais, o vidro traseiro aqui,
ele é manual, né? Para que a gente possa ter esse kit aqui com vidro elétrico, a gente precisa do pacote top. Agora, o que já vem de série é a chave, uma chave do tipo canivete, com comandos para abertura da porta, trancamento, né, e destravamento do carro. E quando a gente trava o carro, alguns segundos depois, ele já vai levantar os vidros dianteiros que são automáticos. Isso já no primeiro toque, não precisa ficar segurando. Para abrir o carro, um toque aqui na chave e pressionando e segurando o botão de destravamento, ele vai fazer aquela função de baixar os vidros dianteiros que são os elétricos. Eu posso até soltar o botão da chave antes, que ele continua com esse funcionamento. Então, esta chave aqui, ela é uma chave canivete e é de série na versão Drive. Um outro detalhe que a gente tem aqui também no Fiat Argo é o sistema de alarme. Ele já vem de fábrica nesta versão. Embaixo do capô a gente tem um motor que tem sido bastante elogiado aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Estou falando do motor 1.0 Firefly, que equipa o Fiat Argo desde a sua estreia lá em 2017. E olha só, a gente tem nesta versão Drive o motor então 1.0 Firefly. Mas quando ele é 1.3, a diferença de um motor para o outro é que o 1.3 tem 4 cilindros e o 1.0 tem 3 cilindros. No mais, o tamanho do pistão, o tamanho das peças é exatamente o mesmo, só que lá no final das contas, no cálculo da cilindrada, o 3 cilindros fica 1.0 e o 4 cilindros fica 1.3. A grande vantagem disso é que, ao contrário, lá antes, quando a Fiat fazia motor pro Palio, que fazia 1.0, 1.4, outro 1.3, e para cada um desses motores era uma peça diferente, aqui o mesmo pistão, a mesma biela, é compartilhada entre o 1.3 e o 1.4. E com isso, a gente tem facilidade para uma manutenção futura e também a própria marca ganha em escala de produção, já que ela precisa fabricar menos peças específicas para determinados motores que às vezes são usados em poucos carros. Para o consumidor, a grande vantagem é que lá no futuro ele vai encontrar peças com mais facilidade. Os números de desempenho estão todos aqui na legenda aqui do vídeo, no caractere. Agora, este motor Firefly tem se mostrado bastante eficiente. Ele é um motor econômico, é um motor que também agora está chegando no C3 e também no Peugeot 208. Então isso mostra que essa engenharia ainda tem bastante para entregar. Começando então o percurso aqui com o Fiat Argo Drive, lembrando que esse carro, como eu disse, não é um carro da frota de teste, então é de uma amiga nossa aqui do canal. Então o que vai acontecer? A gente não vai colocar ele em uma condição de uso, por exemplo, em rodovia ou fazer testes mais severos. A gente vai utilizar esse carro aqui dentro da cidade até para a gente poder ver como é que ele se comporta. Se você quer saber mais sobre o Fiat Argo, eu sugiro para que você assista o teste que a gente fez com a versão Trekking. Mas agora a gente vai aproveitar essas ruas aqui de pedra irregular para que a gente possa andar com ele e sentir um pouco dessa suspensão. Olha só. O que a gente percebe é uma maciez e uma suavidade para passar por esse tipo de condição adversa. A gente já passou por aqui em carros que têm suspensão mais firme e que, ainda que esses outros carros filtrem bastante o piso irregular, aqui no Fiat Argo a gente percebe mais maciez, mais suavidade para que esse carro possa, por exemplo, rodar e superar esse tipo de obstáculo. Então é por isso que eu ressalto que este carro tem muita vocação para andar, por exemplo, em cidades do interior do país. O detalhe que faltava para que ele ficasse um pouquinho mais valente, era aquele para-choque ali que agora já está corrigido, né? Isso, dele não pegar tanto, não raspar tanto a frente, a ponta. Fora isso, o carro tem bastante valentia, e olha só, supera super bem o obstáculo, inclusive com um relativo silêncio a bordo. Eu digo relativo, né? Porque é óbvio que, por ser um carro de entrada, a gente não tem aqui um conforto absurdo e um isolamento acústico perfeito. Mas a gente tem sim uma condição melhor para superar esses obstáculos e rodar no trânsito. No lado direito do volante aqui do Fiat Argo, nesta versão Drive, que é com câmbio manual, a gente não tem funções. Ele tem apenas esse plástico aqui que simula os botões, mas aqui não tem função. Só vai ter função quando ele for com câmbio automático, mas esse aqui não é o caso. Então
então ele tem esse lado aqui sem função. No lado esquerdo, aí sim a gente tem aqui o comando do computador de bordo e embaixo para atender ligações quando a gente estiver com um telefone pareado na mídia. Agora, detalhe do Fiat Argo é aquilo que a gente já conhece, olha só, o volante está pouquinha coisa mais deslocada para o centro do carro, então ele não é exatamente, né, não é perfeitamente alinhado, né? Mas isso não nos causa um desconforto, por exemplo, do que quando a gente compara com um próprio Fiat Mobi, por exemplo, né? A gente tem aqui uma sensação mais tranquila de lidar com esse tipo de condição. O carro se mostra, né, realmente confortável para que a gente possa rodar no dia a dia, rodar no trânsito da cidade, como é o que a gente está enfrentando agora nesse momento. Porque aqui dentro a gente percebe mais espaço na cabine, a gente percebe uma condição mais tranquila, com mais conforto, né? Uma das coisas legais do Argo é realmente esse volante muito macio, essa direção elétrica que acompanha esse carro aí já há bastante tempo. E olha, que a gente gosta bastante, inclusive, porque poucos modelos têm uma direção tão macia quanto esse cara aqui tem. É muito bom de dirigir com ele e de utilizar esse carro no trânsito por causa desse comportamento. Hora de enfrentar o nosso aclive. Vamos esperar os carros passarem. Eu estou na versão 1.0 Firefly, como eu já falei, e a expectativa aqui é que ele vá sofrer um pouquinho mais para subir, né? Esse Argo, e em geral todos os carros com motor 1.0 acabam sentindo um pouco mais. Segunda marcha, eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar aqui até os 40 km por hora e vou avançar para a terceira. Olha aqui, a segunda, 40, já vai nas 4.500 rotações. Não acredito que ele vai conseguir subir em terceira marcha, 45 km por hora, mas está mantendo, ok, manteve aqui a subida, tá me surpreendendo, hein? Vai conseguir subir em terceira marcha, agora no finalzinho da lomba é que ele estava ali baixando das 2.000 rotações e ele vai me pedir para acelerar. Mas acelerando em segunda, né, ele já demora, claro, um pouquinho mais. Agora, é lento? Não, não é. É que a lomba ali, o aclive também é muito mais pronunciado. Então, é um comportamento típico e um comportamento que a gente já esperava dele. A grande diferença que a gente tem aqui nessa versão 1.0 para 1.3 é que, ainda que os motores sejam relativamente próximos em termos de desempenho e até mesmo de cilindrada, no motor 1.3 a gente sente que ele tem uma sobrinha, ele tem uma gordurinha um pouquinho maior para poder queimar quando a gente está nesse tipo de condição aqui, quando a gente precisa de mais potência, precisa de mais motor. Então, talvez, para quem está na dúvida, por exemplo, mas para que eu vou pegar um motor 1.3? A minha dica é a seguinte: você viaja muito e precisa fazer muita ultrapassagem, você é do tipo que gosta de arrancar na frente, no sinal, perto dos outros carros, ou também, principalmente, né? Você é aquele tipo de pessoa que mora em cidade de serra, vale com certeza mais a pena investir no motor 1.3. Pelo seguinte, deixa eu aproveitar aqui, ó, esperar alguns carros passarem e eu vou poder mostrar exatamente, né, o que eu quero dizer para vocês. Eu estou aqui a 30 km por hora agora e eu preciso fazer uma retomada, olha só. Segunda marcha, pé embaixo, ele já demorou um pouquinho, já esgaçou lá nas 5.000 rotações quando o carro estava a 60 km por hora. E não andou tanto assim. A diferença do 1.3 para o 1.0 é justamente essa gordurinha. O 1.3 ia jogar um pouquinho mais para frente, né? Ia nos jogar mais para frente e acelerar um pouquinho mais rápido. Então, aqui no 1.0, claro, motor menor, né? Ali a distância, né? Ele fica um carro mais curto, esgaça mais cedo. Um outro aspecto é o comportamento do carro quando ele precisa superar obstáculo. E aqui na versão Drive a gente não tem aquela suspensão mais alta da versão Trekking e, olha, passou no quebra-molas ali de uma maneira mais suave, né, do que a versão Trekking. A versão Trekking tem a suspensão mais resistente. Mas aqueles 2 dedos ali que a gente tem a mais de suspensão no Trekking fazem a diferença para superar esse tipo de obstáculo. Lá é melhor, porque a gente percebe uma suspensão e um conjunto mais consistente para passar por esse tipo de obstáculo. Aqui no Drive ele é mais macio, mais suave e não tem tanto curso de suspensão. Então tem um pouco essa diferença, né? A gente consegue analisar e perceber bem
na sutileza de um carro para outro, quando a gente pega um e o outro assim na sequência, né, tão próximos uns do outro. Vou aproveitar o sinal fechado, tá abrindo, uma distância aqui do carro da frente, vou acelerar, primeira marcha, foi até as 6.000 rotações e nem chegou nos 30 ali, né, claro, cortou bem antes, esmelou o carro bem antes, então essa é a diferença que a gente tem aqui, né, em termos de motor, repetindo e corroborando com aquilo que eu já falei antes. Agora, o Argo é um carro que mantém giros mais elevados de rotação. Então, por exemplo, estou a 50 km por hora, ele está lá em 3.200 rotações. E aí, por isso, aparece ali no painel o indicador para troca de marcha, para que a gente avance aqui, ó, 50 km por hora em quarta, ele já aparece lá a indicação para trocar a marcha, e eu já passo para quinta, e aí sim eu vou estar rodando a 50 em 1.700 rotações. Então, você vai fazer mais marcha e vai deixar o motor 1.0 trabalhando com marchas mais altas aqui nesse Argo Drive. Só que a gente escuta um pouco do barulho do motor, mas não percebe com esse barulho que a gente escuta que está numa rotação alta. Então sempre é bom estar de olho no conta-giros, porque daqui a pouco você está em terceira a 50 km por hora, o carro pode ser mais econômico se você aumentar a marcha, mas ainda assim você segura porque não percebe. Então fica de olho no painel que não tem erro. Em termos de conforto, né, o carro tem bom isolamento acústico, só quando tem um caminhão do lado assim é que a gente vai ouvir alguma coisa aqui dentro. Os bancos para um carro mais de entrada, como é esse aqui, eles apoiam bem o ocupante, eu estou bem acomodado aqui. Com as regulagens de altura eu consigo também me acomodar melhor, porque eu consigo regular o volante e também a altura do banco, então essa é uma grande diferença que a gente tem no Drive lá para o 1.0. Então isso vale a pena, né, o investimento nesse conjunto que a gente tem aqui. O fato é que este carro, ele tem condições ainda de entregar bastante, né? Quando a gente precisa de um veículo que a gente quer que nos leve do ponto A para o ponto B. A gente já testou aqui no canal, por exemplo, o HB20, e a gente sabe que a suspensão do HB20 é firme, ele é mais esportivo para dirigir, não é tão macio quanto esse aqui, ele tem uma outra pegada, mas o HB20 talvez não iria tão bem em situações de piso irregular. E aqui no Argo a gente tem isso. E a outra coisa também, né, que a gente tem nesse carro, eu já falei um pouco antes, é realmente o conforto. A gente tem mais suspensão, a gente consegue trabalhar melhor e se acomodar melhor dentro desse carro, porque tem mais espaço aqui dentro para poder se acomodar. E um pouco da impressão que a gente tem ao dirigir esse carro é que, ainda que esse painel, esse conjunto, ele acompanhe o Argo desde o início da sua vida, né? A gente não tem aqui uma impressão, talvez, de estar num carro barato. Claro, bem de longe, né? A ideia é que nos mostre que a gente está num carro luxuoso, que as saídas do ar-condicionado são pretas, não são cromadas, né? A gente não tem muitos detalhes aqui no próprio volante, não é um volante de couro, mas, em compensação, a gente tem um bom aspecto aqui dentro. A gente sabe que está num carro mais simples, mas num carro vistoso. O painel, né, ele é vistoso, ele é maior, a sobreposição de elementos, aqui o desenho do painel aqui do conjunto na frente do passageiro também é interessante. Então, o carro em si não nos dá essa ideia de ser um carrinho simples básico. Não, a gente tem uma boa impressão quando a gente está dirigindo ele. Para fechar essa parte andando, olha, anda e para, trânsito, subindo a clive, acelerando o carro, etanol no tanque, inclusive, isso é importante a gente destacar. Esse carro está fazendo 7,8 km por litro. Quando a gente pega o Argo, a gente sempre tem aquela impressão de que ele vai ser um carro econômico, um carro que gasta pouco, porque esse motor Firefly sempre se mostrou bastante eficiente. Já tivemos aqui casos de donos que nos apontavam que chegavam a fazer 18, 20 km por litro, com o Argo 1.3 inclusive. Bom, no outro teste da versão Trekking, eu já achei que ele gastou um pouquinho mais. Nesse 1.0 eu também acho que ele poderia render um pouco melhor. Então, talvez a fábrica tenha feito alguma mudança, algum ajuste nesse Firefly, que, para atender talvez alguma norma, tenha deixado ele menos econômico. Mas no conjunto da obra, olha, esse carro se mostra bastante eficiente, se mostra um bom companheiro
e principalmente para quem precisa de um carro para trabalhar, para usar no dia a dia, ele vai ser bem interessante, porque o motorista não vai cansar tanto de dirigir ele, as marchas são macias, a gente tem engates bem suaves aqui, não tão precisos, mas suaves, olha só, ele já engata a quinta marcha aqui bem de boa, bem tranquilo, então não é aquele câmbio duro nem áspero. Aliás, há muito tempo, né, os próprios carros da Fiat e de todas as marcas já deixaram de ter câmbios ruins. Aqui no Argo a gente tem uma boa evolução disso. Agora a gente vai para a conclusão. Quando alguém me pede uma indicação de carro, e eu sei que essa pessoa precisa apenas se deslocar dentro da cidade, e especificamente, até para nós aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem muita estrada de interior, muitas cidades no interior do estado, às vezes até com pouco acesso asfáltico e muita rua de pedra, eu sempre indico que o Fiat Argo é um bom candidato, porque ele é construído em cima da plataforma MP1, que usa aços de ultra e alta resistência, e esta plataforma foi pensada no Brasil, pensada para o Brasil, o que faz do Argo um carro bastante resistente e um carro que a gente sabe que vai durar por muito tempo. Casado com isso, a gente tem sistemas de disco de freio que inclusive é sólido, nem é o disco dianteiro ventilado, e sistemas também de suspensão que já são bastante tradicionais e que têm se mostrado bastante resistentes ao longo do tempo. Prova disso é o Argo com quase 80 mil quilômetros, que nós já experimentamos aqui no canal, e este com 20 mil quilômetros, que ainda está em perfeito estado de conservação. Realmente esse modelo, ele é um carro que tem entregado bastante em termos de durabilidade. E casado com isso também conforto, porque ele tem uma suspensão macia, os bancos também são confortáveis para enfrentar condições adversas. O fato é, o Argo é um bom candidato se você não quer se incomodar com uma manutenção cara, não tem problema em ter um carro mais simples e ainda quer um plus de ter um pouco mais de espaço e o mínimo de conforto e equipamentos que a gente exige hoje. Gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Ativa também o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. Tchau e até a próxima!